Turma de beneficiamento. Continuando com a nossa disciplina de controle estatísticos de processo, onde a gente está conhecendo aí as cartas de controle ou gráficos de controle. Hoje eu vou aprofundar um pouquinho no que a gente terminou na aula passada, que são as nossas regras sensibilizantes, ou seja, os pontos que a gente precisa observar se os gráficos estão indicando que um processo está sob controle ou não. Então, só para a gente recordar, um processo sob controle estatístico é aquele processo que só tem a influência de causas de variações comuns. Ou seja, nós conseguimos eliminar todas as causas de variação especiais e as nossas variações são aleatórias e de pequenos valores, tá? Então, eu cheguei a apresentar para vocês, no final da última aula, uma tabelinha com essas regras sensibilizantes. Então, vamos discutir cada uma mais aprofundado, mas ao invés de eu ler cada uma e tentar explicar para vocês com esse texto, vocês guardem esse texto, se precisar anotar, anotem, mas nós vamos trabalhar com exemplos, e os exemplos baseados nesse gráfico aí. Então, considerem que esse daí é um gráfico de controle geral. A gente está generalizando. Não interessa para a gente aqui o que está sendo controlado, quais são as variáveis. Eu dividi esse gráfico aqui em 8 regiões. Percebem aqui do meu lado direito? E essas regiões são simétricas. Então, a primeira região aqui, UCL, ela é simétrica, a região LCL. Essas regiões representam a nossa região acima do limite de controle. Tá? Então, LCL, essa linha pontilhada de LCL, acima de LCL, representa meu limite de controle inferior. E a linha pontilhada abaixo de UCL representa o meu limite de controle superior. Tá bom? Eu tenho, então, zona A, B e C. A zona C é limitada pela linha pontilhada, que significa a média, né, que está aqui na nossa linha central, mais um desvio padrão. Então, a zona C considera aqueles valores que são a linha central mais um desvio padrão. A minha zona B considera valores relacionados à linha central mais 2 desvios padrões. 2 desvios padrões quando a gente estiver considerando para cima, né, mais 2, e menos 2 desvios padrões quando a gente estiver considerando para baixo. Tá? Então, por isso que elas são simétricas. Por fim, a nossa zona A representa a linha central mais 3 desvios padrões. Tá bom? Então, tudo que está dentro dessa zona A está fugindo da média por 3 desvios padrões. Tudo que está na zona B está fugindo da média por 2 desvios padrões, entre 1 e 2. Tudo que está na zona C está fugindo da média por 0 a 1 desvio padrão. Tá bom? Então, basicamente isso. Zona C de 0 a 1, zona B de 1 a 2 e zona A de 2 a 3 desvios padrões. Acima dos limites de controle significa que a gente está acima de 3 desvios padrões. Então, vamos reconhecer aqui as nossas regrinhas. A minha primeira regra, primeira observação que eu tenho que fazer, está aqui, ó, nesse ponto aqui. Diz respeito a pontos além dos limites de controle. Se existe pelo menos um ponto
fora dos limites de controle, seja superior ou inferior, o processo não está sob controle estatístico. É o que acontece nesse ponto. A segunda regra me diz que se eu tiver uma sequência de 4 pontos dentro da zona B, ou seja, dentro de 2 desvios padrões, esse processo também não está sob controle. E a gente consegue perceber isso aqui. 4 pontos sequenciais dentro da zona B. A regra 3 me diz que se eu tiver 2 de 3 pontos sequenciais dentro da zona A, o processo também não está sob controle. Então, eu peguei estes 3 pontos sequenciais, e 2 desses pontos estão na zona A. Isso daí indica que tem alguma causa especial atuando, influenciando no processo. A regra 4 fala que 8 ou mais pontos consecutivos em um único lado da linha central. Então, no nosso exemplo aqui, ó, a gente tem mais de 8 pontos sempre na parte de cima da linha central, sempre na parte positiva da linha central. Isso também indica um erro. Nesse caso aqui, vocês podem até pensar assim, mas está próximo da média, não está variando tanto, tudo bem. Mas pode significar que os nossos limites de controle e a nossa linha central precisa ser recalculado, tá bom? A regra 5, a gente consegue identificar a partir, vou até marcar de outra cor, a partir daqui, ó. Porque a regra 5 fala que uma tendência de 6 ou mais pontos consecutivos subindo ou descendo. E a gente consegue perceber no final desse gráfico, tá? Então, esse gráfico, a gente consegue exemplificar bem essas 5 regras. Vamos conhecer algumas outras. A regra 6 me diz que também é problema eu ter 15 ou mais pontos sequenciais dentro da minha zona C. É o que acontece aqui. Mas está tudo dentro da zona C, não tem problema, sinal que está tudo próximo da média. Mais uma situação que talvez os limites precisam ser recalculados. Tá? Os limites de controle precisam ser recalculados. Outro problema, a gente ter uma sequência de 8 ou mais pontos fora da zona C. Sinal que a gente está tendo amplitudes muito grandes. Então, percebam aqui, ó, que nessa sequência de medições, todos estão se afastando muito da média, ou seja, a gente não tem nenhum dentro da zona C. O último aqui até tá, né? Mas se a gente for ver, a gente tem um total de 8 pontos fora da zona C. Então, isso daí já indica uma inconsistência no processo. Pode indicar a presença de causas especiais. A regra 8, alternância entre subidas e descidas. Subir, desci, subir, desci, subir, desci, subir, desci, subir, desci, subir, desci. Tá vendo? Isso daí começa a formalizar um padrão. E a gente não quer padrão. Se a gente só tem causas especiais, se a gente só tem causas comuns e as causas comuns são aleatórias, a gente não pode ter padrão. A gente tem que ter uma aleatoriedade nas medidas. A nona regra é a questão de um padrão não usual ou não aleatório. Então, a gente consegue perceber aqui, ó, a gente tem um padrão de subida, né? Então, se tem um padrão que a gente consegue identificar, também não atende aos nossos requisitos. A 10ª regra eu não vou comentar aqui para vocês, porque é quando a gente coloca uma regra específica dentro do nosso processo. Por exemplo, não pode passar de um desvio padrão.
tá? Então, a gente tem isso daí variando de acordo com a regra que a gente implementou para o nosso processo específico, tá bom? Então, eu queria reforçar com vocês essa questão das regras de sensibilidade, sensibilizantes. A gente vai utilizar essas regras para interpretar os gráficos de controle. Elas servem tanto para os gráficos de média, quanto de amplitude, quanto de desvio padrão, quanto de mediana, tá bom? No próximo vídeo, eu vou apresentar para vocês alguns outros gráficos, na realidade, 2 outros modelos de gráfico, ainda relacionado a controle de variáveis. Então, até o próximo vídeo, turma.